hoje nós vamos compartilhar a terceira mensagem dessa série, a qual está com o tema provisão para enviar. Provisão para enviar. O texto está em Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, tá bom? O tema desse contexto aqui é o maná no deserto. E aí a Bíblia diz: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês dois nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não seguem as minhas instruções. No sexto dia, terão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Então, assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas aquilo que Deus havia dito. Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhe dará carne para comer à tarde e pão à vontade para vocês comerem pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Amém. O tema dessa mensagem é provisão para enviar. E o texto está em Êxodo, capítulo 16, do verso 1 ao 8, fala exatamente do contexto em que Deus tira o povo do Egito e leva o povo para a terra prometida. No meio do caminho existe um deserto, porque era a escola de Deus para aquele povo. E Deus prova o povo, porque o povo começa a reclamar, começa a desconfiar, começa a duvidar de que Deus, que tirou ele do Egito, iria sustentar ele no meio do deserto. Porque deserto é deserto, querido. Deserto não existe mercadinho, não existe padaria, não existe açougue, deserto não existe fonte de água, deserto é deserto. Não existe rua direita, rua esquerda, não existe setas mostrando uma saída, nem uma entrada, deserto é deserto. Deus tira o povo do Egito, onde comiam muito bem, como mesmo o povo diz, que sentavam perto das panelas, comiam carne à vontade, pão à vontade, porque o Egito era um lugar de suprimento para o povo, mas era um lugar de prisão espiritual. Tem muita gente sendo suprida pelas suas prisões espirituais. Preste atenção no que Deus está te dizendo. As prisões espirituais não suprem a sua alma e o seu espírito. Ela pode te dar um alimento hoje, mas continua te dando fome amanhã. Você come hoje, mas continua com fome amanhã. E muita gente está sendo suprida pela prisão espiritual. Isso não é suprimento de Deus para a sua vida, isso é aprisionamento do diabo para você. Deus tira o povo de uma prisão chamada Egito. E diz que existe uma terra chamada Canaã, a terra da promessa, aonde mana leite e mel, aonde tem um alimento que supre as suas necessidades para todo sempre. No meio do caminho existia um deserto. Deus põe à prova o povo, porque Deus não gosta de dúvidas, Deus não gosta de incredulidade, Deus não gosta de desconfiança. Nós precisamos tratar disso. Se estamos em dúvida, desconfiando de que Deus é um Deus que pode fazer, a gente está bloqueando o fazer de Deus na nossa direção. No tempo de preparação para a quaresma, nada melhor do que a gente ser provado e ser alinhado na nossa confiança. Se que Deus nos chamou para nos dar um lugar de provisão, Ele vai nos dar a provisão até chegar nesse lugar. Se Deus nos tirou do Egito e está nos levando para a terra de Canaã, Ele vai nos dar a provisão no meio do caminho. O que é sair do Egito? É sair de uma vida velha, é sair de uma vida de pecado, é sair de uma vida de distância de Deus.
Se você já entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer que o Senhor te libertou do Egito. Diga assim: eu estou livre de todo o Egito da minha vida. E para onde você está indo? Diga assim: eu estou indo para a nova Canaã, a Canaã celestial, a Jerusalém que está me esperando no céu. É a mesma história, querido. Deus repete a história no Novo Testamento usando Jesus como a porta de acesso a essa terra prometida. Mas Ele nos arrancou do Egito, é o mesmo contexto. E no meio do caminho a gente enfrenta desertos. Mas o que não pode? A gente não pode duvidar de um Deus que nos arrancou de um lugar e está nos levando para outro, que Ele vai nos dar provisão no meio do caminho. A provisão de Deus ao longo da história está clara e registrada na Bíblia. Deus é um Deus de provisão, desde o início. Quando Adão resolve cair em pecado, Deus, Ele não deixa Adão sozinho. Ele volta lá e diz: Adão, onde estás? O que tu fizestes, Adão? Não é porque Deus não sabia, é porque Deus ama a nossa confissão. Deus ama ouvir a tua confissão. Deus ama ouvir a tua voz dizendo assim: Senhor, me ajuda, me dá a provisão. Deus ama ver você orando e clamando a Ele, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer essa dificuldade da minha vida. Deus vai lá, a Bíblia diz que Deus vai lá e mata um animal e cobre Adão do seu pecado. Deus é um Deus de provisão até para os nossos pecados. Porque a provisão de Deus está registrada do início ao fim das Escrituras. Para quê? Para nos dar a confiança que nós precisamos e acreditar que Deus vai prover mesmo no meio do deserto. A provisão de Deus é vista desde a solução para o problema chamado pecado, até o relacionamento pessoal entre você e Ele. Deus não provê só a liberdade, a libertação que você precisa do pecado, mas Ele provê também para que você prospere nessa terra e você viva a vida abundante que Ele prometeu para você aqui. Após a queda do homem, a gente vê que o mundo se tornou caótico, querido. Após a desobediência de Adão e Eva no Éden, o mundo se tornou outro contexto, um mundo caótico, um mundo preso ao pecado. O pecado tornou tudo aquilo que era perfeito que Deus fez em algo completamente desorganizado, em algo completamente destruído, desalinhado, depravado, caído. Esse é o mundo que nós vivemos, porque o pecado desorganizou tudo que Deus tinha organizado. Mas isso não apanhou o Criador de surpresa, jamais, porque Deus, Ele não é um Deus que surpreende, que é pego de surpresa. Deus já tem todas as coisas escritas e planejadas por Ele. Como assim, pastor? Ainda na eternidade, o Deus da provisão providenciou a solução para o problema chamado pecado. Porque o Cordeiro foi imolado na eternidade já para perdão do pecado do homem. Deus é um Deus incrível. Ele jamais vai ser pego de surpresa com as coisas. É esse Deus que nós precisamos, confiar com todo o nosso ser. Eu não estou falando aqui de um Deus que está morto e um Deus que está com os ouvidos tampados. Estou falando de um Deus vivo, que desde a eternidade já planejou todas as coisas e tem tudo sob o controle das suas mãos. Paulo fala, querido, sobre a provisão de Deus no plano da redenção. Paulo, ele traz uma revelação incrível. Efésios, leia o livro de Efésios, você vai ser impactado pela revelação que Paulo traz. É ali onde ele diz que antes da fundação do mundo, Deus, pelo beneplácito da sua vontade, escolheu um povo caído para que fosse redimido dos seus pecados. Paulo traz essa revelação, que um Deus que olha para um povo caído, um Deus que olha para um povo em pecado, um Deus que olha para um ser humano distante, Ele já proveu aquilo que esse homem precisa para ser atraído à sua presença. Um Deus de redenção, um Deus que nos quer perto e não longe. Um Deus que nos quer, confiando nele o tempo todo e jamais desconfiando dele. Cristo é a maior expressão da provisão de Deus em favor da minha vida e da sua. Está lá o verso mais lindo da Bíblia, João 3,16. E Deus amou tanto você, que providenciou Jesus, para que todo aquele que nele cresce, não pereça jamais. Saia do Egito da sua vida e vá para a Canaã que Deus prometeu. Jesus é essa expressão. Porém, todavia, nós estamos nesse mundo caído e depravado ainda.
E o pecado ainda não foi aniquilado desse mundo. O pecado ainda bate a nossa porta. Mas também é verdade que os redimidos já foram libertos da culpa do pecado, porque a Bíblia diz isso. Aqueles que foram arrancados do Egito já foram libertos do próprio Egito. O que o povo não sabia aqui? O povo não sabia dessa realidade. De sair do Egito, mas o Egito não saíam deles. Esse é o grande problemático do ser humano, que você pode sair do Egito, mas se você não arrancar o Egito de você, o Egito continua lá predominando na sua mente, no seu coração. Tem muita gente dentro da igreja, mas ainda está presa ao Egito. É isso que Deus estava fazendo com o povo no meio do deserto. É isso que Deus faz comigo e com você no meio do deserto. Porque Deus quer nos ensinar a arrancar o Egito da nossa vida. Quem nos tira do Egito é Deus, mas quem tira o Egito de nós? Diga, sou eu. Deus nos dá a provisão necessária. Você está comigo, amém? Durante a nossa vida terrena, querido, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Nós ainda estamos afligidos com esse problema chamado pecado, com o problema da desobediência, com o problema chamado rebelião, insubmissão. Ainda estamos submissos a isso, porque isso está nesse mundo caído. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Mas todavia, existe uma graça de Deus para o nosso coração. Existe uma provisão de Deus, chamado graça, chamado poder do Espírito Santo, para nos fazer mais forte do que aquele que está no mundo. Como a própria Bíblia diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se o mundo jaz o maligno, em você jaz a glória de Deus, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então a provisão de Deus sempre será maior do que a proposta do diabo. Sempre será maior. E embora muitas pessoas preguem, sabe, sobre essa realidade, desejem essa realidade, viver a Bíblia completamente, ainda existe uma grande, sabe, proposta aí no mundo. Mas aqui a gente precisa aprender algumas lições. Você está comigo? Amém ou não? E eu queria compartilhar com você 3 lições que a gente aprende aqui sobre provisão diária de Deus para a nossa vida. Porque o texto diz que Deus ouviu a oração do povo, ouviu a reclamação, fica aí, irmão, em nome de Jesus. Ouviu a reclamação do povo, porque o povo estava reclamando, foram para Arão e para Moisés, dizendo assim: vocês nos tiraram do Egito, lá a gente comia bem, a gente se fartava, tinha pão todo dia, tinha carne todo dia, mas tinha uma prisão espiritual. No meio do deserto, a gente está passando fome, necessidade, a gente está com dificuldade, mas tem a libertação que Deus te deu. É um negócio louco. Porque tem muita gente que prefere a carne e o pão aprisionado, do que prefere, sabe, estar no deserto, mas estar livre com Deus. Aí Deus vai lá, chama Moisés de canto e diz assim: Moisés, eu escutei a reclamação do povo. Vai lá e volta para eles e diz assim: ó, o Deus que te tirou do Egito é o mesmo Deus que vai fazer brotar água da rocha e o mesmo Deus que vai fazer cair pão do céu. Uau! Meu Deus do céu! Que Deus é esse? Como assim? Moisés vai lá e diz ao povo: olha, Deus disse que ainda essa tarde vocês vão calar a boca de vocês para saber que é o Deus da provisão que tirou vocês do Egito e está levando para uma terra muito melhor. Ele disse que à tarde vocês vão comer carne, pela manhã vocês vão comer pão. Qual era a queixa do povo? Não tinha carne, não tinha pão. Qual era a provisão de Deus? Era exatamente para aquilo que o povo estava precisando. Qual a lição que a gente aprende aqui, querido? Primeira coisa, nós vemos aqui 3 princípios que irão destravar a nossa mente e nosso coração para nós crermos no Deus da provisão. Você está comigo? Primeiro deles é o senso de propósito. Você quer destravar a tua mente e teu coração para um Deus que provê as tuas necessidades, você precisa tratar o seu senso de propósito. Enquanto o homem não entende o propósito da sua vida, o homem desconfia daquele que chamou. Senso de propósito, querido, nos alinha a confiar naquele que nos chamou. O texto diz no verso 6, mais precisamente do que a gente leu:
O texto diz que Moisés volta ao povo e diz assim: vocês saberão que foi o Senhor quem tirou vocês do Egito. Preste atenção no que Deus estava fazendo com o povo, porque Deus tirou o povo do Egito, mas agora bastava o povo alinhar o senso de propósito em Deus. Você e eu precisamos alinhar o nosso senso de propósito em Deus. A igreja precisa estar com o senso de propósito nas coisas de Deus. Moisés foi claro ao povo, dizendo assim: vocês saberão, porque até ali ninguém estava alinhado no senso de propósito. E é por isso que a queixa dos homens era: nós vamos morrer de fome. Era melhor a gente ter morrido no Egito do que morrer nesse deserto. Faltava senso de propósito, faltava entender qual era o chamado, faltava entender qual era o propósito de sair do Egito para a terra prometida, faltava entender a quem nós estamos seguindo. Senso de propósito tem tudo a ver com isso. A quem você está seguindo? A quem você está crendo? Em quem você está crendo? Por que você está participando disso aqui chamado igreja? Isso é senso de propósito. Você está comigo? Moisés diz: vocês saberão hoje que foi o Senhor que os tirou você do Egito. Essa é a primeira chave que você precisa aplicar na sua vida, para começar a experimentar o suprimento de um Deus que é provedor. Um suprimento provido por Deus diariamente. Por quê? Porque você tem um chamado de Deus. Diga assim: eu tenho um chamado de Deus para a minha vida. E se foi Deus que me chamou, eu tenho que estar com um senso de propósito sobre Ele, porque foi Ele que me chamou. A gente se embaraça muito com isso, porque a gente acha que foi fulano, foi cicrano que me chamou, foi o pastor que me deu aqui agora uma missão na igreja, me deu um GF para eu cuidar, me deu um ministério para eu... Não, é Deus que está te chamando para essa causa. E sabe por que muitas pessoas abortam a missão e deixam de lado, sabe, largam o IGF, devolvem as células, parece que é uma mercadoria, estou devolvendo minha célula, parece que é uma mercadoria. Não, são pessoas, são vidas que Deus te deu para você cuidar, porque está faltando você alinhar um senso de propósito. Porque enquanto a gente não tem um senso de propósito alinhado, a gente desconfia da provisão de Deus. Mas está difícil. Quem disse que Deus te chamou para ser fácil? Deus te chamou para você experimentar a provisão dele nas dificuldades. Por que Deus levou o povo para o deserto? Porque Deus queria que o povo acreditasse nele. E eu não sei você, mas os momentos que mais mexem com a nossa fé são os momentos mais difíceis da nossa vida, não é nos mais fáceis. Então está difícil cuidar de vida, é aí que Deus quer prover sobre a sua vida. Você está entendendo, amém? Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. Observe a Bíblia e você vai ver todos os homens, mulheres que foram supridos por Deus, todos eles tinham um propósito de Deus na sua vida. O que é propósito? É um destino, é você dar sentido à sua vida. Existe um porquê você está aqui, existe um porquê você servir à igreja, existe um porquê você servir ao reino de Deus. E é esse porquê que tem que estar muito alinhado na sua vida. Você tem que ter esse senso de propósito muito claro. Porque se você tem um senso de propósito claro na sua vida, no seu coração, ninguém vai parar você. Ninguém para quem tem um senso de propósito alinhado. Não é dificuldade financeira, não é pessoas que falam mal, não é dedo apontado, não é um não que você recebe que para você, porque você tem um senso de propósito claro na sua vida. Quantas dificuldades eu já enfrentei na minha caminhada e jornada com Jesus? Dificuldades essas que me faziam me ajoelhar nas madrugadas, chorar e dizer assim: eu não volto mais para ali. Mas quando eu amanhecia, Jesus dizia assim: não tem a ver com você, tem a ver com o meu propósito na sua vida. Volte lá, porque eu quero tratar de você lá. Porque o mais fácil é a gente largar aquilo. O mais fácil é a gente dizer assim: eu não quero mais ir. O mais fácil é dizer: eu não vou voltar mais para aquela igreja. Isso é o mais fácil, mas Deus não levou o povo para o lugar mais fácil. Deus levou o povo para o deserto, o lugar mais difícil de todos os lugares do mundo.
Não existe lugar mais difícil do que no meio do deserto. Eu já tive o privilégio de andar 2 vezes no meio do deserto, o que essa Bíblia está falando, porque eu já estive em Israel 2 vezes. E eu sei o que eu estou dizendo, porque deserto é só sequidão, é sol debaixo da cabeça o dia todo. E você olha para um lugar e para o outro, você não vê uma esperança de alguma coisa que você possa dizer, vai matar minha sede, vai matar minha fome. Diga, deserto é deserto. Deus levou o povo para ir. Aí você vai dizer, mas eu não aguento uma coxozinha, uma dificuldade. Que é isso, meu irmão? Pare de reclamar. Se você crê no Deus da provisão, mesmo no meio do deserto, você tem que crer que só tem uma rocha, Deus vai fazer sair água dessa rocha. Não tem esperança nenhuma, Deus faz o pão cair do céu para você. Não tem de onde sair. Deus manda aves trazer carne fresca para alimentar você, porque é o Deus da provisão que te chamou e Ele te sustenta. Aqui está o exemplo mais claro de toda a Bíblia. Deus arranca um povo da escravidão do Egito, atravessa um mar vermelho com esse povo. Deus abre um mar para o povo passar. Deus realiza manifestações maravilhosas na direção do povo. Por simplesmente o povo está caminhando na direção da terra prometida. Estavam indo a algum lugar. Isso é senso de propósito. Eu quero te fazer uma pergunta para que você mesmo responda. Para onde você está indo? Isso é senso de propósito. É você saber para onde você está indo. De onde eu saí? Eu saí do império das trevas. Para onde eu estou indo? Eu estou indo para o reino da luz. Para a glória do Senhor. Estou indo para Jerusalém. Isso é senso de propósito, querido. Ninguém vai arrancar você desse rumo. Porque eu estou no propósito, eu sei onde eu quero chegar, eu sei para onde eu estou indo. Mas quem não sabe para onde, quem não sabe onde quer chegar, querido, não sabe nem onde está. Muita gente não tem um propósito, não sabe onde quer chegar. Por isso que se embaraça, desiste, larga tudo de forma fácil. Sabe o que é mais importante para Deus aqui nesse ponto de senso de propósito? É saber que o processo faz parte do treinamento para o propósito. Se você souber disso, se você souber bem disso, que todo o processo da sua vida faz parte do treinamento para o propósito, você não fica no meio do caminho. Pode faltar comida, mas você não para. Pode faltar dinheiro, mas você não para. Pode faltar pessoas, mas você não para. Pode faltar o que for, mas você não para, porque você sabe aonde você quer chegar. Diga assim, a chave da provisão está no propósito de Deus, no meu coração. Você pode aplaudir a Ele por isso? Segunda lição que a gente tira aqui desse texto. Primeiro é esse propósito, para eu viver a provisão de Deus e não largar nada. Segundo, é a construção de uma identidade. Eu tenho que ter um propósito muito claro na minha vida, mas eu tenho que ter uma identidade muito forjada em mim. Você está me compreendendo, amém? O que a gente aprende aqui no verso 7, o texto diz, Moisés olhando para o povo diz assim, amanhã cedo vocês verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu vocês. O que Moisés estava ensinando ao povo? Que Deus era um Deus de perto, era um Deus que ouvia. O que Moisés estava fazendo com o povo? Formando uma identidade no povo. Quem é que consolida a nossa identidade quando criança? São nossos pais. Os pais têm uma responsabilidade enorme de consolidar a identidade de uma criança, de forjar um caráter em uma criança. A ausência de um pai gera deformidades no caráter e no perfil de um ser humano, porque ele não tem referência. O que o povo não tinha? Referência. Moisés estava dizendo, vocês saberão quem é Deus, porque Ele está ouvindo vocês. É um Deus de perto, é um pai presente. Moisés estava dizendo, está na hora de formar uma identidade nesse povo. Que não adianta chegar na terra prometida sem identidade, querido. Não adianta você chegarmos na terra prometida sem saber quem somos.
sem formar a nossa identidade, sem construir um caráter, um perfil de um povo que é de Deus. Um povo de Deus. Moisés diz aqui no texto: vocês são um povo de Deus. Ou seja, construam essa identidade. Sabe o que Deus fez naquele período de 40 anos que o povo estava no deserto? Deus estava trabalhando no deserto para construir uma identidade para aquele povo. Ou seja, Deus estava dizendo: eu tirei vocês do Egito, mas eu não deixo vocês órfãos. Vocês não ficam sozinhos. Deus estava dizendo: eu estou presente. Eu sou um pai presente. Sabe, eu não sei qual é a referência que você tem de pai biológico. Talvez um pai ausente, assim como eu. Mas quando a gente chega perto de Deus através de Jesus, Deus, ele muda essa referência. Porque a gente não pode olhar para Deus e dizer assim: é um pai ausente como meu pai biológico. É um pai agressivo como meu pai biológico. É um pai que só faz reclamar como meu pai biológico. É um pai que só faz dizer não como meu pai biológico. Não, Deus é exatamente o contrário. E aí você pode ter chegado até Jesus com um perfil, mas quando você conhece Jesus, ele muda a tua identidade. Porque ele vai te levar ao deserto para forjar uma nova identidade em você. Escute, é na experiência, é nos apertos, é nas dificuldades que o Senhor quer consolidar a tua identidade. Ele quer forjar e construir uma nova identidade em você. Sabe o que é mais importante aqui para Deus nesse ponto? É quem somos e não o que fazemos. O mais importante é Deus saber quem você é e você saber disso. Não importa, irmãos, em nome de Jesus, não adianta você servir a um Deus que você não conhece esse Deus de perto. Nós somos a igreja aqui que temos uma cultura, a cultura do voluntariado. A gente ama servir porque a gente não serve para receber, a gente serve porque já recebemos. Nenhum voluntário aqui recebe salário por servir a igreja, mas todos servem com muito amor porque já receberam tudo que precisava do Senhor. Mas o mais importante do que o serviço nessa igreja é cada voluntário saber quem ele é em Deus, quem ele é em Jesus. É ter a identidade bem forjada, porque se ele tem uma identidade bem construída, ninguém vai parar ele de servir. Ninguém, porque ele sabe quem ele é, ele sabe quem ele serve ao Senhor e não a pessoas, ele serve à igreja de Cristo e não a uma instituição apenas. Isso é apaixonante, amém? E a gente não precisa de esforço para isso, é lindo, porque é tão simples. Quando a ficha cai e a identidade é construída, a gente é apaixonado e a gente não deixa de servir nunca. Eu tenho 23 anos de evangelho, sabe? No meu primeiro ano que eu tive essa experiência com Jesus, eu me tornei apaixonado por servir a igreja. E eu, desde lá, não paro de servir. Não paro, ninguém rouba isso de mim, porque tem a ver com a minha identidade. Voluntários dessa casa, você é voluntário porque tem a ver com a sua identidade. Você não vem aqui para cumprir uma agenda. Você não vem aqui para fazer um favor para o pastor, para a igreja, jamais. Você vem aqui porque tem a ver com a sua identidade. E é apaixonado, e é tudo que nós precisamos. Observe na Bíblia, o Senhor sempre fez questão de se referir ao seu povo como o meu povo. Deus sempre falou do seu povo como o meu povo. O que é isso? É uma simples expressão? Não. Deus estava dizendo: existe uma identidade em você. Você é minha filha, Deus diz a você. Você é o meu filho. O que é isso? Ele está dizendo: você tem uma identidade. Onde a gente afirma isso, querido? Sempre, constantemente, nas nossas orações, na leitura da Bíblia, no nosso serviço como igreja, a gente sempre está dizendo: eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu sirvo ao meu pai é de amor, um pai provedor na minha vida. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, Jesus diz: quando orares, orem assim: Pai Nosso. Uau! O que Jesus estava dizendo? Existe uma identidade em você, querido. Você não pode orar só
Senhor Todo-Poderoso, magnífico, extravagante, extraordinário. Estou dizendo, não tenho nada contra o tipo de oração. Mas você não pode esquecer que você tem um pai. E quando você se referir orando a ele, chame ele de pai. É tudo que Deus quer ouvir. Sabe por quê? Porque quem não chama o pai de pai é porque não tem uma identidade construída. Existem filhos que não chamam o pai de pai? Sim ou não? Existe. Por quê? Porque não tem uma identidade construída em relação àquela pessoa. Você quer ver o maior exemplo? É um filho que cresceu sem a presença do pai. De repente o pai aparece. Com um filho já grande. Aí você conhece seu pai agora. Você vai ter a maior dificuldade de chamar ele de pai. Você vai chamar ele pelo nome. Porque você não tem uma identidade construída nisso. Por isso que Deus sempre diz assim: meu povo, minha filha, meu filho. Porque Deus quer construir essa identidade em mim e em você. Então trate disso, amém? Se você tem dificuldade, trate disso em nome de Jesus. Porque se você trata disso, você vai conviver com a provisão de Deus todos os dias para a sua vida. Tem milagre todo dia para Deus na sua direção. Deus levou o povo ao deserto para forjar a sua identidade. Sabe onde Deus forja a sua identidade? É no deserto. Mas eu estou no deserto, pastor, faz 10 anos. O deserto não é para você morar, o deserto é para você passar. Sabe por que talvez você está 10 anos no deserto? Porque aí você não aprendeu aquilo que tem que aprender ainda. O povo passou 40 anos no deserto. Quando saiu do deserto? Quando aprendeu a lição. E pasme, não foi nem essa geração, porque a Bíblia diz que foi a outra geração que entrou na terra prometida. Então, abra seu coração. Você entendeu? 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus nos faz raça eleita. Repete comigo assim: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Você tem um dono, você tem um pai, você é povo de Deus. Uma identidade construída aqui. Fiquei sabendo esses dias que tem uma jovem aqui na igreja que não tem identidade. Eu disse: como assim? E não é jovem é jovem assim já de 25. Nem sei a idade, na verdade. Mas ela disse: eu não tenho identidade, porque eu nunca tirei. Por quê? Porque tem um problema no nome que está errado, no registro de nascimento, tem que corrigir isso antes, sei o quê. Diz que eu sou, foi. Eu digo: irmã, corrija isso em nome de Jesus na sua vida. Todos nós precisamos de uma identidade. No reino espiritual não é diferente. Todos nós precisamos de uma identidade. Nós precisamos estar bem construído com isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sei quem é o pai que eu tenho. E aí não falta nada para você, amém? Terceira e última lição que a gente aprende aqui no texto, no verso 8. No verso 8, Moisés olha para o povo e diz assim: o Senhor é aquele que vai dar carne ao entardecer e pão pela manhã a todos vocês. O que Moisés estava fazendo? Ensinando que para a gente experimentar a provisão, nós precisamos ter a ausência do medo. Primeiro é um senso de propósito bem claro. Segundo é uma identidade bem construída. E terceiro é um medo bem longe. Medo de ficar só. Medo de faltar. Quantas pessoas, irmão, em nome de Jesus, eu quero falar algo bem claro e simples aqui. Quantas pessoas não convivem isso mensalmente com medo de não ter dinheiro para pagar as contas? É simples. Sabe por que muita gente não está aqui abraçando esse projeto? Porque tem medo de faltar o dinheiro para pagar a conta. A conta de luz, a conta de CELP, a escola do menino, a comprar a feira, a comprar como é que vai ser o feijão, como é que vai ser a carne. E onde é que está o Deus da provisão na sua vida, irmão? Onde é que está o Deus da provisão finalmente? Está só aqui na Bíblia? Ou a gente crê ou a gente não crê, meu irmão. Deus tirou o povo lá. Como era que o povo estava?
comendo carne à vontade, comendo pão à vontade, tendo tudo que ele precisava, porque estavam no Egito, mas estavam aprisionados. Cuidado que essas coisas nos aprisionam, querido. Mas eu sou livre para ir para onde eu quero e bem querer, mas você não experimenta da provisão de Deus. Você tem que ralar, suor, todo mês. E parece que é saco furado, porque você ganha e vai embora, ganha e vai embora. A ausência do medo é importante na nossa vida. Moisés estava dizendo, preparem-se, porque pela tarde vai vir carne. De onde? Não sei, Deus vai mandar. Pela manhã vai vir pão fresquinho. De onde? Não sei, Deus vai mandar. E quando vocês estiverem com sede, vai vir água. De onde, Moisés? Não sei, mas Deus vai mandar, porque é o Deus da provisão. Eu só sei disso. Como vai ser? Você não precisa saber. Você só precisa saber que vai ser, porque o Deus que falou, Ele vai fazer. Entenda algo, querido. O medo tem um poder de multiplicar os seus desafios. O medo jamais vai multiplicar a provisão. O medo multiplica problema. O medo multiplica desafios. O medo tem um poder de transformar algo pequeno em algo grande. Sim ou não? Sim ou não? Só você olhar, tem medo de barata. Parece que é um dinossauro na frente de uma pessoa. Um negócio tão pequeno que você mata numa pisada. Mas tem gente que transforma aquilo tão pequeno em algo gigante. Sim ou não é? É ou não é? Estou dando um exemplo simples, mas para outras coisas é o mesmo contexto. O medo tem um poder de transformar algo que facilmente seria resolvido na maior dificuldade da sua vida. O medo tem poder para fazer isso. Então aprenda que a confiança em Deus irá, te entregar a provisão de Deus. Sabe o que Deus queria? Que o povo confiasse nele. O povo estava acostumado a resolver as suas provisões por si mesmo. Eu tenho panela perto de mim, eu tenho um pão perto de mim, então eu resolvo meus pepinos, eu resolvo meus problemas, eu é que tenho que correr atrás, tal. Aí Deus tira o povo, bota no meio do deserto, onde não tem nada, onde não tem recurso nenhum, onde não tem o que fazer, apenas confiar. No Egito tinha que trabalhar para ter, no deserto você não tem como trabalhar, você tem que só como confiar. Nós vivemos tempos difíceis, tempos que são duros, mas também tempos que nos ensinam muitas lições. E eu quero dizer algo com muita fé no meu coração, não importa o que você está passando. Então o que importa, pastor? Importa é como você está enfrentando isso. Porque problemas todos nós temos, inclusive esse que vos fala. Mas se a gente for parar aqui para dizer qual é o teu problema, 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 vai passar amanhã aqui e não vai resolver nada. Mas se eu perguntar como você está fazendo, como você está enfrentando isso, como é que você está enfrentando isso, como é que você está enfrentando isso, aí a gente vai achar uma solução. O que Deus estava dizendo ao povo? Não é o problema de não ter carne e não ter pão, é como vocês estão lidando com isso. Deixa o medo de lado e passe a confiar. Era isso que Moisés estava dizendo ao povo. Deixa o medo de lado e passe a confiar. Deus vai mandar carne, vai mandar pão, vai mandar água. É o Deus da provisão. Sabe o que é mais importante aqui nesse contexto, querido? É depender mais do provedor do que a própria provisão. Moisés estava dizendo, Deus vai mandar a carne. Em outras palavras, Moisés estava dizendo, confie em Deus, mais do que na própria carne. A gente é muito tendencioso a confiar mais na provisão do que no provedor. Então está na hora da gente mudar essa realidade. Você está comigo, amém? Confie mais no provedor, diga assim, eu preciso confiar mais no provedor do que na própria provisão. Deus nos leva ao deserto para nos mostrar que dependemos mais dos seus recursos do que dos nossos próprios recursos. É fácil demais depender da provisão quando nós temos a própria provisão e administramos isso. Mas na escola chamada deserto, nós aprendemos
que o nosso sustento vem do provedor e não da provisão. Deserto é uma escola. Deserto é uma escola para a sua vida. Mas você não pode entrar na escola e sair da escola sem aprender nada. Você não pode entrar na faculdade e sair da faculdade sem aprender nada. E como é que você quer entrar na vida com Deus e sair da vida com Deus sem aprender nada? Deus está te ensinando. Diga assim, Deus está me ensinando nas dificuldades. Porque se Ele me leva ao deserto, é porque Ele quer me ensinar a sair do deserto com a provisão na mão. Diga assim, de olhos fechados, como você está aí. Eu preciso ter um senso de propósito claro na minha vida. Eu preciso construir uma identidade forjada em Deus. E eu preciso colocar o medo para bem longe. Assim eu viverei a provisão de Deus todos os dias para a minha vida.